Giovanna Minikovski e no vídeo de hoje eu vou te ensinar o que é a biomecânica e como ela pode te ajudar a se tornar um professor de dança referência. Antes de qualquer coisa, você precisa entender o que significa a palavra biomecânica. Bio vem de vida. Mecânica é a parte da física que estuda o comportamento de sistemas, os mecanismos, como é que aquilo funciona. Biomecânica é a aplicação dessas leis da física, da mecânica, em estruturas vivas, em estruturas orgânicas vivas. No caso, em seres humanos. E mais especificamente nesse canal, em seres humanos dançantes, bailarinos. Biomecânica é uma área de estudo que está dentro da grade curricular de alguns cursos de graduação, como por exemplo, fisioterapia, educação física e dança. Nesse vídeo eu vou te explicar da forma mais simples possível para que, mesmo que você nunca tenha ouvido falar desse assunto, nunca tenha ouvido falar em biomecânica, você consiga entender e aplicar os conhecimentos. Então, considere aqui que a biomecânica é você conseguir compreender como que um movimento acontece, como é que um Grand-Battement funciona, o que é mais ideal? Fazer ele em pé ou fazer ele deitado? Você entendendo o movimento, você consegue orientar melhor o seu aluno. E a partir do momento que você entende a biomecânica, você sabe as articulações, os músculos que estão envolvidos e as forças que atuam nesse movimento. Por exemplo, a força da gravidade, de um elástico, de uma caneleira ou o próprio peso da perna da bailarina. Se você entende de biomecânica da dança, você consegue orientar melhor os seus alunos para que ele saiba qual músculo ele precisa fazer força, qual músculo ele precisa relaxar, porque assim ele gasta menos energia, exige menos do corpo dele. Você também consegue facilitar o exercício para que ele consiga fazer com a técnica correta, porque na maioria das vezes, eu sei, a gente tem alunos de diversos níveis, de níveis um pouco diferentes em uma mesma turma. Então você consegue facilitar ou até dificultar para aquele aluno da turma que já é mais avançado. E ainda, se você entende de biomecânica, você consegue saber se o padrão de movimento daquele bailarino pode trazer prejuízos, lesões e inclusive te possibilita entender as dores dos seus alunos e como acontecem as principais lesões dentro da dança. Você também consegue orientá-lo sobre quais movimentos ele não deve fazer, dependendo da dor ou da lesão que ele está tendo nesse momento. Porque eu sei que você concorda comigo. É preferível que esse aluno continue fazendo aulas enquanto se recupera da lesão, se isso for possível, do que parar totalmente. Primeiro, porque o desempenho dele vai cair se ele parar tudo que ele faz. E segundo, que você fica aí 1 mês, 2 meses sem receber. Claro que você, professor de dança, profissional de educação física, não vai tratar a lesão. Isso é papel do fisioterapeuta. Mas nós podemos evitar que essa lesão piore. Então, entender a biomecânica só vai trazer benefícios para a sua carreira e para os seus alunos. Eu tenho uma aluna que ela chegou para mim relatando que tem dores no joelho. Então, isso a gente considera como uma dor patelofemoral. Muitas vezes está associada a condromalácia, tá? O que é isso? Condro vem de cartilagem, malácia, mole. Então, é uma cartilagem mole. E essa é uma alteração, uma lesão que acontece e afeta muito os bailarinos. Inclusive, o joelho é uma das articulações mais prejudicadas em bailarinos. E essa minha aluna, ela chegou até a mim reclamando de dores no joelho. Ela me procurou porque ela queria fazer um fortalecimento, porque ela não conseguia mais dançar, porque qualquer coisa que ela fizesse, o joelho dela doía. Você, professor de dança, profissional de educação física, o que você faria? No caso, se um aluno teu chegasse para você e dissesse que está com dores no joelho. A primeira coisa seria você recomendar que ele fosse para um profissional para investigar o porquê dessa dor. Principalmente se essa dor já persiste, já é uma dor que vem aí acontecendo sempre no mesmo local. Então, é preciso investigar.
Mas digamos que esse aluno já tem o diagnóstico de condromalácia. Se você entende de biomecânica, por exemplo, você sabe que o valgismo do joelho, que é quando o joelho entra para dentro, quando ele cai para dentro, ele é um fator que piora a simetria da articulação, né? Então, piora o contato da patela com o fêmur. E isso favorece o desenvolvimento da condromalácia. Então, por exemplo, se você já tem uma aluna que tem esse diagnóstico, procure observar e orientá-la para que ela comece a ter esse controle, para que o joelho não caia para dentro, porque a cartilagem, ela é um tecido que não tem vascularização, ou seja, não chega sangue nessa cartilagem. Para quem não sabe, cartilagem é como se fosse uma gelatina que protege um osso com o impacto de um osso contra o outro. Então, até porque imagina, se um osso ficasse o tempo todo batendo, a gente teria o desgaste, que é o que acontece normalmente com a idade. Mas, quando isso acontece precocemente, muito provavelmente tem a ver com um padrão de movimento errado, um valgismo, que é o que eu acabei de comentar, que é quando o joelho cai para dentro, e isso é muito comum dentro da dança. Porque o que acontece? O professor cobra, abre o andeor, e aí os alunos fazem o quê? Abrem os pés, e o quadril não consegue acompanhar essa rotação. Então, o pé fica bem 180 graus, apontado lá para a lateral, e os joelhos ficam diagonais, porque eles não conseguem fazer essa abertura total, que é o quadril que faz. Então, o que acontece? Essa tendência vai começando a viciar no corpo dela. O corpo dela começa a cair para dentro, ela vai fortalecendo o corpo dela daquela maneira. E aí vai sobrecarregando mais um lado do joelho do que o outro. Imagina que aqui é o meu fêmur, tá? Cabeça do fêmur. E aqui a região do joelho, tá? E a minha mão é a minha patela. A patela fica aqui e aqui tem uma cartilagem entre uma coisa e outra. Só que quando a gente faz esse valgismo, o osso começa a atritar, né? Começa a desgastar a cartilagem mais de um lado, que é onde ele tem uma maior sobrecarga. E é por isso que essa bailarina começa a sentir dores. Então, melhor do que você orientar uma bailarina que já tem esse diagnóstico, é você evitar que todas as tuas outras bailarinas e bailarinos desenvolvam essa questão da condromalácia. E como que você vai fazer isso entendendo de biomecânica? Se você entende qual que é o alinhamento correto do corpo, que o joelho precisa estar acompanhado dos pés, do quadril, enfim, eu estou simplificando bastante aqui, aonde que as forças estão atuando, você consegue orientar esse bailarino para que ele mantenha um bom alinhamento. Se o exercício que você passou para ele é muito difícil, ele não consegue, por mais que você corrija e explique, ele não consegue fazer corretamente, você sabe como adaptar, entendendo de biomecânica, você consegue adaptar esse exercício para que ele não fique mais predisposto a lesões. Enfim, eu vou dar um exemplo na prática agora. Desse bailarino que eu tava falando do andeor. Ele abre o andeor dos pés 180 graus, mas os joelhos não acompanham, né? Ele não consegue fazer essa abertura do quadril, essa rotação lateral que a gente chama do quadril para acompanhar os pés. Então, quando ele faz um plié ou um grand plié, esse joelho acaba indo lá para frente, enquanto que o pé fica lá para lateral. No começo, ele não vai sentir dores no joelho. O problema é quando isso se torna repetitivo e ele faz isso por anos. E aí começam a aparecer as dores. E qual que é o problema dessa lesão em específico, né? Só um parênteses aqui, que como a cartilagem não tem vascularização, ou seja, não chega sangue, ela não se regenera. Ou seja, destruiu, não tem muito o que fazer, tem que fazer reforço muscular para que essa situação não piore. E é aí que entra o poder de você, professor de dança, entender a biomecânica, porque muitas vezes o que acontece, eu tenho certeza que você já passou por isso, se você tem alguns anos de experiência como professor de dança, é um aluno parar de dançar porque foi no médico e o médico mandou parar de dançar. E eu sei que isso acontece com bastante frequência, inclusive, mas isso poderia ser evitado se você, professor,
entendesse a causa dessa lesão dela e falasse para ela, ó, Ana, vamos imaginar que essa bailarina tem o nome de Ana. Ó, Ana, como você tá com essas dores no joelho, vamos preparar o teu corpo melhor para isso. Então, fecha um pouquinho mais os teus pés, não precisa abrir o andeor 180, faz no andeor que o teu corpo te permite. De repente, dependendo do grau, né, dessa lesão no joelho, para ela não descer tanto num grand plié até conseguir esse reforço muscular. Se você entende a biomecânica, você consegue adaptar o exercício. Claro que esse foi um exemplo básico, né, de fechar o andeor, que parece bobo, mas tem muito professor que vê o aluno caindo o pé para dentro, caindo o joelho para dentro e não fala nada, porque o andeor tá uma belezinha, 180 graus. Mas quando você olha um pouquinho para cima, ou até mesmo o pé, o dedinho, o mindinho não tá nem encostando no chão, porque o pé tá caindo para dentro, que já é um outro problema gravíssimo também. Então, você entender de biomecânica só vai te trazer benefícios. E se eu puder te dar um conselho, invista um pouquinho do seu tempo para aprender biomecânica, professor. Porque uma vez que você aprende como que ela funciona, você nunca mais esquece. A sua visão perante qualquer movimento, qualquer exercício muda, porque você consegue entender como é que ele funciona, o que você pode fazer para facilitar, o que você pode fazer para dificultar o exercício. E assim você consegue ter um respaldo, né, uma decisão certeira para ajudar os seus alunos a evoluírem do jeito certo e terem melhores resultados.